Presidente, uma satisfação recebê-lo aqui no Canal Rural para falar com o público do agronegócio, da agricultura familiar, o público que planta, cria, enfim, boa parte da economia brasileira está sustentada no agro. Obrigado pela sua disposição. Candidato, o mundo vive uma estabilidade política, geopolítica muito aguda. São crises econômicas, sociais, políticas. Como evitar, o que fazer para que essa recessão mundial não contamine ainda mais a economia brasileira em 2023? Olha, o Brasil é um país sui generis. Eu acho que o Brasil se torna especial mesmo quando você tem a economia mundial não crescendo, quando você tem uma guerra na Ucrânia, sabe, que envolve a Rússia e a Ucrânia, e envolve os países da Europa e também os Estados Unidos. E o Brasil é um país sui generis porque o Brasil tem um potencial extraordinário de crescimento, sobretudo na agricultura. Quer dizer, o potencial do Brasil, sabe? O que o Brasil conseguiu fazer nesses últimos 30 anos na agricultura é uma revolução. É uma revolução tecnológica, é uma revolução na engenharia genética, é uma revolução na capacidade produtiva. Eu, quando presidente da República, eu cansei de andar o mundo tentando vender as coisas do Brasil. Eu lembro que nós tentávamos vender o tal do carro verde por causa que era do etanol que a gente ia fabricar muitas peças do carro. Ou seja, e isso não deu muita coisa porque a Europa a Europa ia utilizar 10% de etanol na gasolina, a partir de 2020 não utilizou. Mas eu acho que o Brasil é um país, o Brasil tem muito mercado. O Brasil não tem apenas a Europa ou a China, o Brasil tem toda a América do Sul, o Brasil tem o continente africano, o Brasil tem o Oriente Médio. Ou seja, o que o Brasil precisa é se abrir para o mundo, como nós fizemos. Você está lembrado, Giovanni, que quando eu cheguei na presidência, a gente exportava só 100 bilhões de reais, o fluxo entre exportação e importação. Quando eu deixei a presidência, era quase 482 bilhões. Porque a gente, quando eu chamei o fulano para ser ministro da Indústria e Comércio, eu disse, fulano, você tem que ser o mascate. O Roberto Rodrigues, que foi meu ministro, falou, Roberto, você tem que ser o mascate. Nós temos que vender as coisas do Brasil lá fora e fazer propaganda das coisas do Brasil. Nessa crise, o Brasil tem que se abrir mais ao mundo. O Brasil não pode ficar apenas esperando que a guerra resolva. Vamos pegar a questão do fertilizante. Um país que tem o potencial de produção agrícola que tem o Brasil não pode ficar dependente nem da Ucrânia, nem do outro país da produção de fertilizante. Nós temos que começar a produzir aqui dentro. Eu comecei a fazer uma fábrica de ureia em Três Lagoas, pararam com 80% para ela ficar pronta. Eu comecei a fazer uma fábrica de amônia em Uberaba, pararam, porque naquele tempo não se pensava que ia ter uma guerra na Ucrânia e não se interessou em fazer o Brasil ficar autossuficiente em fertilizante. Candidato, o senhor falou aí de 100 bilhões de dólares de exportação, só lembrando que em 2022, somente a receita cambial do agronegócio atingiu 120 bilhões de dólares em 2021, perdão, no ano passado, tá? Receita cambial com as exportações brasileiras. Deixa eu te falar uma coisa, Giovanni. Eu tinha muito orgulho quando eu era presidente, porque eu falava, quando um chinês quiser comer um pouco mais, quando um indiano quiser comer um pouco mais, quando um africano quiser um pouco mais, ou seja, o Brasil tem um potencial de produção agrícola invejável. Olha o mapa do mundo e olha as terras agricultáveis que tem nos países do mundo, que você vai perceber que o Brasil é imbatível. O Brasil é imbatível, então o Brasil só precisa ser a senhora disso e fazer as coisas corretas. Porque se o Brasil quiser fazer uma agricultura respeitando qualquer regra internacional, o Brasil se prejudica. Por isso que os empresários brasileiros precisam ter bastante juízo e discutir que tipo de agricultura a gente quer. Se a gente quer uma agricultura de baixo carbono, se a gente quer preservar os nossos biomas ou se a gente quer destruir. Eu, quando era presidente, eu tive uma briga, o ministro era o Reinaldo Stefanes, porque tinha alguém que queria plantar cana no Pantanal. E eu falava, não, o Pantanal não é lugar de plantar cana, gente, planta em outro lugar. Não vai plantar no Pantanal.